Nós estamos de volta nesta rodada decisiva da Taça Rio. 4 times por 2 vagas na fase semifinal, 6 times lutando contra o rebaixamento. O Nova Iguaçu já bate bola no gramado, se é que a gente pode chamar isso aí de Bangu de gramado. Mas enfim, aí está o Naylor, 100º jogo do zagueiro revelado no próprio Nova Iguaçu, hoje com a camisa laranja. O repórter Carlos Gil está ali acompanhando todos os movimentos de Nova Iguaçu e Vasco. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. O Vasco precisa da vitória, mas tem desfalques. 2 jogadores suspensos por 3 cartões amarelos, o Diego Souza e o Fagner, e 3 jogadores afastados por cautela. São eles o Rodolfo, Eduardo Costa e Felipe Bastos, que teriam supostamente sido expulsos no clássico contra o Flamengo. Não ficou muito claro, relatado na súmula do Wagner dos Santos Rosa. Esse é um assunto que o TJD vai decidir na quarta-feira e, por cautela, o departamento jurídico do clube decidiu não escalá-los para evitar qualquer tipo de problema. Destaque mesmo do Vasco essa tarde está no banco de reservas. É o retorno de Carlos Alberto, mais de um ano afastado de São Januário. Vai voltar a vestir a camisa do Vasco hoje e quem sabe jogar alguns minutos. No Nova Iguaçu, como você já disse, destaque para o zagueiro Naylor, completa 100 jogos. O Nova Iguaçu, que é um time que não tem muito mais ao que aspirar nesse campeonato, não corre mais risco de rebaixamento e também não tem mais qualquer chance de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Luiz. Momento em que o time do Vasco vem programado no estádio de Moça Bonita, aplaudido pelos seus torcedores. O Vasco que tem hoje o Felipe e o Juninho, 2 dos jogadores mais expressivos nos últimos tempos do Vasco. E o Nova Iguaçu entra em campo hoje comemorando o título na categoria júnior da Taça Guanabara, né? Do Campeonato Estadual, por pontos corridos. Venceu ontem e o Flamengo, que é o segundo colocado, não pode mais alcançar o Nova Iguaçu. Jogadores do Vasco entrando no gramado nesse momento. Tá aí o Juninho pernambucano, é sempre uma atração. Ele fez uma cirurgia na boca, tá tudo bem, pode voltar sem nenhum tipo de problema, segundo o seu dentista, né? E tá aí o Juninho, esperou ali o Fernando Braz, a chegada do capitão Juninho, para que o Vasco saudasse o seu torcedor. Vamos então confirmar as escalações. O Vasco optou por não trazer a campo os envolvidos na confusão contra o Flamengo, né? Os 3, porque 2 deles estão suspensos mesmo pelo 3º cartão amarelo. O Nova Iguaçu, tranquilo no campeonato, cumpriu o seu papel, vai a campo com este time. Jefferson, goleiro número 1. Os zagueiros são Marcelinho na lateral direita 2, Naylor número 100, Dirceu número 4 e Chiquinho vestindo a camisa meia dúzia, completando a defesa. O meio de campo do Nova Iguaçu tem 3 volantes, o número 5 Felipe, o 7 Amaral, o número 8 Luan e fechando ali o losango, o Dieguinho número 10, que fez um bom campeonato carioca por cima. O ataque, Leandrão com a número 9, tem 5 gols na competição, e o Zampi com a número 11, este o time escolhido pelo técnico Léo Condé, o Leonardo Condé, o técnico do Nova Iguaçu. O Vasco da Gama, o Léo Condé, esse rapaz aí que tá cumprimentando os jogadores do Vasco da Gama, tá de costas pra gente, aí está o Léo Condé. Vamos então escalar o time do Vasco para você, a escalação escolhida pelo técnico Cristóvão, Fernando Braz, número 1. O Fagner, punido pelo 3º amarelo, não joga. Alain, 35, na lateral direita. Os zagueiros, Dedé se recuperando de contusão. Douglas entra no seu lugar, 16. Renato Silva, 33. E Thiago Feltri com a número 2. O meio de campo do Vasco tem o Rômulo com a 37. Em tese, o Felipe com a número 6, ou talvez o Juninho ali com a número 8, vamos ver na prática. E uma linha de 3 homens encostando no Alexandre. Éder Luiz 7, Juninho 8, ele pode inverter com o Felipe, por exemplo. E o William Barbie com a número 44. E mais na frente o Alexandro brigando pela artilharia do campeonato, tem 10 gols, Somália tem 12. O Cristóvão escolheu, portanto, este time do Vasco, tá aí o Cristóvão, sempre com essa expressão serena, o Cristóvão, técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde, apita a partida. Rodrigo Nunes de Sá, assistente 1, Daibert Pedrosa, assistente 2, Luiz Antônio Muniz de Oliveira, assistentes de linha de fundo, João Batista de Arruda e o Eduardo Guimarães. Bom, é jogo decisivo, o Vasco tem, em tese, uma tranquilidade. Aliás, só o Vasco e o Bangu tem essa tranquilidade, né? Entra em campo dependendo só de suas forças. O Fluminense, por exemplo, tem que vencer Bangu ou Vasco ou um ou outro tropeçar. Isso ajuda para o jogador emocionalmente, Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Ajuda e muito, né? Você depender somente do teu esforço é completamente diferente. O Fluminense vai ter que fazer, né, a sua parte e ainda
ainda vai ter que esperar os outros resultados. É bastante complicado. Eu acho que desses que estão envolvidos, aqueles que dependem dos seus próprios resultados, eu acho que levam a vantagem. Aí a escolha do Eu Cristóvão. achei legal, principalmente porque ele vai usar o Juninho e o Felipe numa posição diferente. Autoriza Rodrigo Nunes de Sá. Bola rolando, está valendo. Começa a rodada decisiva da Taça Rio. Aliás, a se destacar, hein? 16 horas, 4 da tarde em cima no relógio. Nenhuma outra partida ainda tem bola rolando nesta rodada de domingo. A rodada cheia, com todos os jogos no mesmo horário, né? Sempre tem uma pequena diferença. Acho que a gente, ao longo dos anos, conseguiu erradicar aquela história de atrasar 15 minutos, segurar time no vestiário. Aí sai jogando Dirceu para o Nova Iguaçu. Eu tô aqui com o Arnaldo César Coelho, que é o comentarista de arbitragem da Globo nesta tarde. O Vasco recupera a posse de bola. Felipe tentou em profundidade para o Alexandre. Cruzamento para o Bárbio. Saiu o Jefferson para ficar com ela. Arnaldo, Rodrigo Nunes de Sá vem se destacando, tem sido bem escalado. É o árbitro desta partida no estádio do Bangu. Boa tarde, Arnaldo. Muito boa tarde. Ele é um árbitro jovem, tem 32 anos para 33. Teve uma fase inicial muito boa na sua carreira. Teve problemas nos jogos, por exemplo, no Fla-Flu no ano passado. Foi até suspenso. Mas esse ano ele está fazendo um bom campeonato. Vamos esperar e vamos aguardar e torcer para que ele tenha uma boa atuação. Aí o Carlos Alberto vestindo a camisa número 84. A escolha que ele fez é o ano que ele nasceu. Está de volta ao Vasco da Gama, o Carlos Alberto. Aconteceu tanta coisa na vida do Carlos Alberto, dá a impressão que ele já é um veterano. Mas ele só tem 27 anos, o Carlos Alberto. Diga lá, Carlos Gil. Luiz. Não, exatamente a respeito da escolha dele, né? 84, ele disse que é o ano do nascimento e também considera como um momento de renascimento dele aqui no Vasco, por isso escolheu a camisa 84, também pelo fato do Newton usar a 19, ele que na outra passagem usou a camisa 19, inclusive tem o número 19 tatuado no braço, considera esse o número da sorte, mas falou, não quero brigar por camisa, eu tô voltando como se fosse, né, um garoto começando, e escolheu 84 justamente com essa, né, como se fosse esse renascimento, com essa simbologia toda de renascimento dele dentro do Vasco. Aí o Renato Silva. Aí tomando a iniciativa para o Vasco. São os primeiros movimentos da rodada decisiva para você. Thiago Feltre protege ali do lado esquerdo. Aí o Feltre adiantando para o William Bárbio. Vai para cima da marcação do Naylor, tentou o cruzamento. Voltou para o Bárbio, foi para a grande área. Éder Luiz pedindo, ele livrou a jogada, cruzou, olha o Rômulo! Gol! E é de Rômulo, número 37. Jogada de William Bárbio ali pela esquerda, ele foi trombando, foi ganhando, tentou o chute para o gol, Jefferson defendeu e o Rômulo como se fosse centroavante. Se aproveitando do gol vazio, empurrando de mansinho para o fundo da rede do Nova Iguaçu. Rômulo, 1 para o Vasco. 0 para o Nova Iguaçu, começa na frente o Vasco, ou seja, cumprindo o seu papel, a vitória classifica o Vasco para a fase semifinal da Taça Rio. Não podia começar melhor, né, João? É impossível, né, Luiz? Boa jogada do Bárbio, um pouquinho de sorte, um pouquinho de habilidade. Né? Na hora da batida ali, você vê que ela bate no quadril, né? Do Jefferson e sobra para o Rômulo, que não teve trabalho nenhum. Aí o Zambi. Fez boa jogada, trouxe para o pé direito, tentou chute para o gol, o Zambi. Arriscou a bola, foi à esquerda ali do Fernando Praz, tá aí o camisa 11, o Zambi. São vários jogadores formados no Nova Iguaçu, inclusive esse aí, né? O William Bárbio, que veio do Laranjão, depois de fazer um excelente campeonato. O ano passado fez até gol no Vasco, numa vitória do Nova Iguaçu por 3-2 lá em Volta Redonda, tá aí o garoto William Bárbio. E esse ano, aliás, nesse Campeonato Carioca, ele vem tendo muitas oportunidades na Libertadores também. Se transformou quase que no 12º jogador, tomou esse lugar do Alain. A verdade é que quando o Cristóvão precisa colocar, né, o time um pouco mais ofensivo, né, como ele está usando hoje, como usou contra o Libertad, né, o Éder Luiz aberto do lado, o Bárbio aberto do outro, com o Alessandro de referência. Ele tem se dado bem. Alguns probleminhas natural da idade, Luiz, né, de não dar muito prosseguimento às jogadas, mas isso aí ele vai
vai crescer, vai progredir e vai melhorar mais ainda. É a primeira vez que o William Barbie enfrenta o Nova Iguaçu, viu, Luiz? Ele que tem 100% dos direitos federativos vinculados ao Vasco já e 50% dos direitos econômicos também já adquiridos pelo Clube de São Januário. Agora encosta nele. Sai rasgando aí o Dirceu. Manda essa bola para o ataque para o Leandrão. Chega bem o Renato Silva. Um totozinho lá para o Fernando Praz. Vai sair jogando o goleiro do Vasco. Bom, com a vitória o Vasco vai assumindo a liderança do grupo. Até porque Bangu e Resende estão empatando em 0 a 0 no Estádio do Trabalhador em Resende. O estado que vai classificando o Bangu. Porque Fluminense está jogando em Volta Redonda contra o Olaria. Também está 0 a 0. O jogo está só começando. São os primeiros movimentos. O único gol da rodada é exatamente esse do Rômulo, que vai classificando o Vasco para a semifinal da Taça Rio. Eu lembro que a ordem de classificação só vale para indicação dos confrontos, né? Olha o Barbie. Já fez a jogada do gol. Vai se mandando o William Barbie. O juiz está marcando a falta sobre ele. O Felipe ali na marcação, derrubando o William Barbie. Ele já se levantou. Tá tudo bem com camisa 44 do Vasco da Gama. Alan! Alan! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você vê a preocupação do goleiro Jefferson orientando a barreira que vai proteger o canto esquerdo dele. E o Juninho, como sempre, bola parada para o Juninho é um problema para o adversário. Aí o Juninho concentrado. Ele se prepara para fazer a cobrança, autorizado. Partiu o Juninho, jogo à direita do gol. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Nós temos os jogadores reservas à disposição do técnico do Nova Iguaçu. São esses aí os jogadores reservas do Nova Iguaçu. Olha, o Renan, número 12, que é o goleiro. O Wagner Eugênio, que é zagueiro, vinha sendo titular. Paulo Henrique. O Wallace, que é lateral esquerdo. Otávio, que é volante. Jefferson, que joga no meio. E o Luquian, que é atacante. São jogadores à disposição do técnico Léo Condé. Você vê, Luiz, o trabalho que o Nova Iguaçu faz, né? Com a garotada, que o banco praticamente só tem jovem, né? Só tem jogadores criados, né? Inclusive dentro do próprio Nova Iguaçu. No time que está jogando são vários jogadores criados no Nova Iguaçu, que é um time jovem do futebol carioca e brasileiro. Os dois irmãos, né? O Jânio e o Jorge, inclusive tem o Zinho também, que não sei se ainda tem participação, né, dentro do Nova Iguaçu. Todo feliz ontem com a conquista da Taça Guanabara pelo time júnior do Nova Iguaçu. Aí você vê o trabalho do Amaral. Tá aqui, moça bonita, viu, Luiz? Desculpa, caro Gil, só completar esse ataque aqui, o Gil traz a informação. Marcelinho fez o cruzamento, chegou o Rômulo para fazer o corte. O Zinho, que inclusive está presente aí no estádio, é isso, Gil? É, exatamente, Luiz. Está aqui todo feliz, falando com muito orgulho dessa conquista dos garotos do Nova Iguaçu, campeões da Taça Guanabara, falando justamente sobre esse trabalho de base que é feito e muito bem feito lá na Baixada Fluminense. A gente está vendo aí o Zinho, inclusive com a credencial que o identifica como um dos componentes do time do Nova Iguaçu. Filho do seu Crisan. Continua um menino, tá com cara de menino, rapaz. Aí vem cobrança de falta pro Nova Iguaçu. Chegou o Rômulo, tira dali. Agora sobra com o Thiago Feltri. Vai lá o Dirceu, tocando lá atrás. Luiz, a gente fica até repetitivo, mas realmente o campo... Esse problema do campo não é somente um problema do jogo ser um pouco melhor ou não, mas é uma questão de integridade física dos jogadores. O Tenório, o equatoriano, se machucou nesse campo aí, né? Em uma das partidas, o fez 3 jogos no estádio do Bangu. Uma pena, acho que até a própria federação podia se unir, arrumar uns patrocinadores, uns parceiros, para que os estádios tivessem gramados impecáveis. Eu sei que o problema não é só fazer o campo, né? O duro é cuidar depois, né? Tem todo um custo, essa grama utilizada, né, a bermuda que eles falam, ela pede uma manutenção constante, tem que ter uma equipe para fazer a manutenção. Mas enfim, é o mínimo que se pede, é um gramado, palco em condições. Vai lá para fazer a cobrança o Dieguinho do escanteio. Aí você vê o Zambi se posicionando. Também o Leandrão. Levantamento, o Dirceu foi para a dividida, a bola fica com o Felipe. Ele tenta sair jogando, Marcelinho adianta na ponta direita com muita força lateral. Vamos aos jogadores reservas do Vasco. À disposição do técnico Cristóvão, são esses os jogadores. O Alessandro, o goleiro, o Fabrício, que é zagueiro, o Jason, que é lateral esquerdo, o Newton, volante, o Carlos Alberto para o meio está de volta, o Abelardas para o meio, meia atacante com a 38 e o Kim, número 22, atacante. Lembrando que o Vasco optou de não usar os 3 jogadores
que foram citados na súmula como, em tese, expulsos no jogo contra o Flamengo. O juiz não mostrou o cartão vermelho e o julgamento vai ser na próxima quarta-feira, né? O Diego Souza e o Fagner, esses estão suspensos pelos cartões amarelos. Mas o Eduardo Costa, o Felipe Bastos e o Rodolfo, o Vasco preferiu não criar nenhum tipo de confusão e correr riscos aí de recursos e tudo mais. Essa história de não mostrar o cartão vermelho já houve no Campeonato Brasileiro. O Louco Abreu no jogo com o Avaí, Taça Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ele foi expulso depois do jogo, com a briga com o Marquinhos. O juiz não mostrou o cartão vermelho, mas mandou uma documentação para o vestiário dizendo que ele tinha sido expulso. Essa documentação, esse papel de penalidade no futebol do Rio de Janeiro não existe. Por isso é que os clubes não foram comunicados das expulsões. Está jogando o Nova Iguaçu com o Naylor. Por enquanto, gol só nesta partida aqui, o do Rômulo, que vai classificando o Vasco. Nesse momento nós teríamos Flamengo e Bangu, Vasco e Botafogo nas semifinais da Taça Rio no próximo fim de semana. Aí o Rômulo faz muito calor em Bangu, faz um domingo praticamente de verão no Rio de Janeiro, embora já estejamos no outono. Bola em profundidade para o William Barbio, o Alexandro pedindo. Barbio fez o cruzamento, rasga, tira dali o Marcelinho. Aí sai jogando o Luan, protege do lado esquerdo, trabalha com o Zambi. Zambi tenta o drible, está sofrendo a falta do Alan, é o que está marcando o Rodrigo Nunes de Sá. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão. E falar em Luan, um dia na vida de Luan Santana e os seus novos sucessos. Logo mais no Domingão do Faustão. Aí o Luan, que não é o Santana. O Luan Santana é no Faustão. Marcelinho, adiantando essa bola para o Leandrão. Devolvendo para o Marcelinho. Encosta Amaral, já recebe. Mais atrás do Luan. Felipe está ali na marcação. Luan levou para o pé direito, o chute não saiu forte, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectados, vivemos melhor. Rômulo fez o gol do jogo. O 8º gol do Rômulo com a camisa do Vasco em 97 jogos. Jogada do Barbio, às vezes o Barbio é criticado porque ele não finaliza tanto, não finaliza tão bem. Dessa vez ele falou, quer saber? Sair driblando todo mundo, vou chutar pro gol. E levou sorte, né, Luiz? Que terminou lá sobrando pro companheiro. Vai, esse Juninho, sai, Rômulo. Veja que é o Felipe mesmo que está fazendo aquele papel de ser o centralizado dos três meias do Vasco, né? O Éder Luiz, o Romo na esquerda, os dois abertos, né? E o Felipe mais no meio. O Juninho está um pouquinho mais atrás. Vai lá o Alexandro. Vai chegando o Naylor. Faz o giro, ganha bem a jogada. Olha, o Flamengo está jogando no Engenhão contra o Americano. O jogo é muito importante para o Americano. O Americano lutando contra um inédito rebaixamento. E tem um pênalti para o Flamengo no jogo do Engenhão. O Flamengo que não tem alguns jogadores importantes hoje, né? Como o Ronaldinho e Wagner Love. O Americano é o último colocado na classificação com 9 pontos. E David vai fazer a cobrança do pênalti no Engenhão para o Flamengo. Gol do Flamengo. Ah, estamos mostrando ali, rapaz. É gol do David cobrando o pênalti. Vai, aperta o William, aperta. David fazendo 1-0, Americano vivendo o seu drama. E o Flamengo vai se consolidando agora com 21 pontos como o primeiro do grupo. Vai lá, 2 contra 1, vai lá. William, vai. Não para não, vai, porra. Vai. Ali a falta para o Leandrão fazer a cobrança. Aqui, William. Zambi, mais atrás para o Chiquinho. Felipe, aí o Dirceu, vai jogando no Nova Iguaçu. E o Naylor hoje joga com a camisa 100, com a braçadeira de capitão. Jogador formado no próprio Nova Iguaçu. Faz a jogada pela direita o Amaral, tenta trazer pelo meio. A bola espirra, Juninho acompanha e o Alan sai jogando para o time do Vasco. Segura, 2 toques. Isso, vai, carrega.
Rômulo. Na esquerda com o Thiago Feltri. Thiago Feltri se manda. Prepara a jogada, é marcado pelo Marcelinho. Tenta adiantar para a linha de fundo, fez o cruzamento. Alexandro subiu, tocou de cabeça e jogou sobre o gol. Apenas o tiro de meta para o Nova Iguaçu. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, tecnologia ACC, já existe no Volkswagen. A super câmera lenta acompanhando movimentos, momentos, lances para você. E cada dia que passa fica mais impressionante a qualidade das imagens, né? Você que está acompanhando a transmissão, por exemplo, em alta definição, quando você tem essa super câmera lenta, a gente vê tudo, aqueles pedacinhos de grama subindo, é impressionante. E impedimento, então, fica bem mais fácil. Cada dia que passa. Tudo para complicar a arbitragem. Tudo para complicar. Você falou do gramado. Compensação, Moça Bonita é um estádio muito grande, muito comprido. Ele tem 110 metros. Você vê que da linha ali da grande círculo até a grande área é muita distância. Aliás, eu me referi agora há pouco em HD, né, em alta definição. Muita gente já tendo acesso à alta definição. É simples, né? Você que tem esses televisores de LCD, tá todo mundo comprando hoje em dia, né? Você já pode, com o sinal da televisão aberta mesmo, ter em alta definição. Então, a gente teve um probleminha no nosso corte, digamos assim, né? E aí a gente não conseguiu mostrar o gol da cobrança do David para quem está acompanhando em alta definição. Você que está acompanhando na transmissão normal, né? A maioria das pessoas ainda tem o sinal normal em casa. Você viu normalmente a cobrança do David. Você que está no HD, na alta definição, não viu. E daqui a pouquinho, então, a gente repete essa cobrança do David. E no show do intervalo, certamente estaremos mostrando mais uma vez esse gol que vai rebaixando o americano e mantendo o Flamengo como primeiro do grupo. Aí o William Barbio. O lateral que favorece o time do Vasco ali pela direita, 17 do primeiro tempo. 1-0 Flamengo no americano, 1-0 Vasco, vencendo o time do Nova Iguaçu. Neste momento, o americano vai caindo para a segunda divisão e 3 times estão empatados na penúltima posição e vão para um torneio extra. Aí o Alexandro tentou fazer o levantamento, chegou o Naylor. Ele tira, tocando na esquerda para o Chiquinho. A bola explodiu no Alan, sobrou com o Juninho. Juninho protege do lado direito, traz para a perna esquerda, jogou no Felipe, tentou de primeira. Naylor tira dali. Sai jogando o Dieguinho. Dieguinho foi desarmado. Recupera o time do Vasco. Thiago Feltri, Rômulo, o autor do gol. Alexandro. Mais atrás no Felipe. Felipe tentou fazer um levantamento muito forte. Vai saindo tranquilo o goleiro Jefferson. Foi lá para fazer a defesa. E nesta segunda estreia, a nova novela das 7. Cheias de charme. A rodada vai se desenvolvendo. Os gols vão acontecendo. E você vai acompanhando tudo na Globo. Vamos conhecer os 2 rebaixados, ou pelo menos vamos conhecer os que vão lutar contra o rebaixamento, né? Porque em caso de um empate, se a gente tiver 3 times empatados na última posição em pontos, a gente vai para um triangular entre eles para a definição dos 2 rebaixados. Aí o William Barbio. Chegou o Naylor para fazer o corte. Isso aí, Rômulo, aí. Luiz, agora deu pra gente perceber aquilo que eu comentei a respeito do William Barbio, né? Ele fez uma ótima jogada, mas não deu prosseguimento à jogada. Tá faltando um timezinho ali para que ele possa, né, como agora se apresentou o Alexandre, ele demorou um pouco a tocar no Alexandre para receber, fechar a tabela para sair, né, com a possibilidade de definição. E tem bolinha pintando na tela da Globo, é gol em Volta Redonda. Gol do Fluminense, Rafael Moura. Fluminense, portanto, faz 1-0 no Olaria. Neste momento, Fluminense e Bangu estão empatados com 13 pontos. O Fluminense vai levando vantagem nos critérios de desempate, número de vitórias, que é o primeiro critério, né? No caso da classificação para as fases semifinal. E vai conquistando a classificação. O Bangu só depende dele. Olha que situação do Bangu. Ele pode se classificar para a semifinal, mas nesse momento ele está indo para o grupo da morte no rebaixamento, contra o rebaixamento. Aí a bola para o Zambi, vai chegando o Alan. Seria um Bangu, Madureira e Bom Sucesso. O americano estaria rebaixado com os resultados desse momento. E os outros 3 que eu citei há pouco, Bom Sucesso, Bangu e Madureira,
disputariam um triangular para apontar o outro rebaixado. E a bolinha segue pintando na tela da Globo. Os gols vão acontecendo. É mais um gol do Fluminense, gol de Deco. O Fluminense faz 2-0 no Olaria, vai cumprindo seu papel. Cumprindo o papel hoje, né? Eu costumo dizer, vai cumprindo o papel hoje, precisa vencer e o Bangu tem, ou o Vasco, um ou outro tem que empatar. Mas o Fluminense deixou muitos pontos pelo caminho. Aí o Alan, que já é o campeão da Taça Guanabara e, portanto, tem vaga garantida na decisão do campeonato. Ou então, se classificar, vai brigar pelo título de forma antecipada, né? Se ganhar o segundo turno, como fizeram Flamengo e Botafogo nos últimos anos. Aí o Renato Silva. Thiago Feltri. Marcado em cima ali pelo Felipe. Ele adianta para o Éder Luiz. Devolução no Feltri. Ajeita para o Felipe. Felipe adianta. Alexandro tentou a devolução para o Felipe. Chega Dirceu. Alexandro brigou. E sofreu a falta do Dirceu. No momento em que o Rodrigo Nunes de Sá está parando o jogo. Tempo técnico. Sempre que acontece o 20º minuto a parada de bola, o juiz determina os 2 minutos de tempo técnico. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, homenageie seus heróis todos os dias. Vamos ver os gols do Fluminense, que vai vencendo por 2-0 o Olaria. Vamos lá. Vamos rodar os gols do Fluminense para você. Agora sim, todo mundo, inclusive quem está em alta definição, acompanhando o Wellington, nem para o Rafael Moura. O Fred está machucado, não está jogando. O Carlinhos tocou essa bola para o Deco, de esquerda, rapaz. Olha lá o Deco. O pé direito é o muito bom e de esquerda ele vai lá agradecer o Carlinhos, que renovou o seu contrato até 2014 com o Fluminense. 2-0, o Fluminense nesse momento vai conquistando a classificação. Você que não viu ainda, vamos ver de novo o lance do Engenhão, que o Flamengo vai vencendo por 1-0 o americano, gol do David, cobrando o pênalti. A gente está vendo a cobrança no cantinho, e foi bem no cantinho mesmo. David foi muito questionado nos últimos meses aí pela torcida do Flamengo, mas está vivendo um momento de serenidade, de gols, e deu consistência ali pro ataque do Flamengo, né? Eu acho que a melhora do David Luiz veio até em função da entrada do Wagner Love, entendeu? Que ele deixou de fazer aquela função que ele também não gosta, né? Do centroavante de área, ele tem voltado para organizar e armar um pouco o jogo, tem se dado bem. Vamos para o reinício da partida no Estádio Proletário, Estádio Guilherme da Silveira, inaugurado em 1947. Tem história o campo do Bangu, viu? O recorde de público nesse estádio aí é um jogo Bangu e Seleção Brasileira. A seleção que seria tricampeã mundial jogou em Bangu, empatou em 1-1. 32 mil pessoas compraram ingressos, né? Porque certamente não cabem 32 mil pessoas. Recomeça o jogo na cobrança do Juninho. Jogo em 1970, faz tempo, viu? E eu me lembro, né? Já tem muita quilometragem. Arnaldo César Coelho já apitava há muitos anos futebol. Não, você estava nas divisões de base, né, Júnior? 70 eu tinha 16 anos, ele estava jogando futebol de salão. Aí o Juninho caído. O Juninho está jogando com uma espécie de um adesivo na coxa direita. Ali, ó. Dá para você perceber nessa imagem. Esse é um tratamento novo, Luiz, que está se fazendo, né? Que eles chamam de spiral tape, né? Que é uma fita adesiva que ele coloca de acordo com o músculo, então com os meridianos, alguma coisa. Os fisioterapeutas têm usado bastante isso. O pessoal do vôlei usa muito isso. Ele sentiu na cobrança, Na cobrança. E aquele sujeito que foi lá se jogar na frente dele, não sei não se estava certo, hein, Ana? Estava errado, estava muito perto da cobrança. Tem que ficar 9,15 metros. Luiz. A imagem mostra o jogador que estava a 2 metros da cobrança e o juiz não fez nada. O Juninho está ali sendo atendido fora do campo. A gente está revendo o momento da cobrança, olha. Bom, é impressionante. O jogador, muito antes do Juninho tocar na bola, o Luan já estava quase em cima da bola. Incrível. E chegou voando mesmo o Luan. Tem bolinha anunciando que o gol segue acontecendo neste domingo. Olha, o Volta Redonda faz 1-0 sobre o Macaé. O Volta Redonda tem remotas possibilidades
Mas esse gol do Vinícius mantém o Volta Redonda na luta por uma vaga na fase semifinal da Taça Rio. De Copa de 70. No show do intervalo tem Léo Batista, a voz marcante. Léo Batista que narrou o primeiro gol da Copa de 70 aqui na TV Globo. Acho que foi Dementiev, não foi? Da Bulgária. Jogo contra o Peru. Pouca história para contar, nosso Léo Batista, não? Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude, vamos jogar bola. Carlos Gil está acompanhando ali os movimentos que envolvem o Juninho. Alguma definição, Gil? Ele voltou para o campo, mas o Carlos Alberto foi imediatamente chamado. Está no aquecimento, continua no aquecimento. Diria que o Juninho está naquela fase de, vou testar para ver se dá, se não der eu faço um sinal. E o Carlos Alberto está aquecendo, já na expectativa de fazer essa reestreia pelo Vasco. Se tiver um tempinho, Luiz, eu queria falar um pouquinho sobre aquela questão da Série D. Será que dá para falar agora? Claro, Gil, vamos lá. Vamos lá, só para explicar que a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, ela funciona pelo critério de desempenho nos estaduais. Então, por isso, o Resende hoje é o time que tem melhor condição, melhor total de pontos, estaria classificado. A única chance de o Resende perder essa vaga é caso o Bangu venha a ser campeão da Taça Rio e, por consequência, ele vai ser ou campeão ou vice-campeão estadual e, com isso, ficaria com a vaga na Série D. Caso contrário, essa vaga é do Resende. Por isso que o Nova Iguaçu não tem essa aspiração de conseguir uma vaga para disputar a quarta divisão. A próxima competição oficial do Nova Iguaçu deve ser a Copa Rio, que é um torneio organizado pela Federação Estadual com um início previsto para agosto. Tá de parabéns o Resende. Desde que o campeonato tem 16 times e, por consequente, é o maior número de clubes que nós já tivemos nas últimas décadas aí no futebol do Rio, né? É a melhor campanha de um time pequeno, todos os tempos, a do Resende. 26 pontos está indo o Resende na campanha desse ano. Embora não tenha chegado a decisão de tudo e tal, né? É uma campanha realmente memorável. Claro que se você levar em consideração que o regulamento prevê que quem é campeão ou vice, a classificação geral parte daí, obviamente o Volta Redonda, que foi vice-campeão em 2005, está numa posição melhor, mas não teve uma campanha em número de pontos melhor do que a do Resende desse ano. Aí o Felipe. Esse é o Juninho, parece que está tudo bem com o Juninho. Linda bola para o Thiago Feltre, Alexandre pedindo. Cruzou na primeira, voltou no Feltre. No fundo foi travado pelo Amaral na hora certinha. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Vasco. Está aí o Feltre, arremessando para o Juninho. Juninho marcado em cima pelo Felipe. Ele tocou para o Felipe do Vasco. Tentou o drible, acabou perdendo para o Naylor. Aí sai jogando para o time do Nova Iguaçu. Zambi. Vai passar o Chiquinho do lado esquerdo que nem um foguete. Zambi levou pelo meio. Gostou o Douglas da marcação. Ele toca mais atrás para o Luan. Luan ajeitando para o Amaral. Mais à frente Marcelinho. Adianta para o Zambi. Zambi protege. De novo ele toca mais atrás para o Felipe. Felipe faz a movimentação, entrega no Leandrão. Douglas encostou na marcação, não conseguiu o desarme. Leandrão serviu na direita ao Marcelinho. Marcelinho para o Zambi. Zambi protege. Chega a Feltre, dá o bote certo, faz o corte. A bola sobra com o Naylor. Na direita quem trabalha é o Amaral. Luan. Aí o Luan adiantando. Tocando no Amaral. Devolve essa bola para o Felipe. Felipe fez o levantamento para o Leandrão. Que boa bola, dominou, girou, bateu sobre o gol e a bola desviou ainda no Douglas. E é escanteio que favorece o Nova Iguaçu. Aos pouquinhos o Nova Iguaçu se soltou. Claro que qualquer time sente gol. Imagina um time pequeno jogando contra o grande, toma um gol com 2 minutos, né? Não, e tem mais uma coisa, né, Luiz? Como o Nova Iguaçu está tranquilo, não tem pressão, não tem nenhum problema, quer dizer, joga uma partida sem muita preocupação, né? E com isso conseguiu equilibrar o jogo. Escanteio já cobrado, chegou o Renato Silva tirando. A bola vai sobrar lá na ponta direita com o Marcelinho. Marcelinho, tocou mais atrás no Zambi. De novo no Marcelinho, adiantou para o Amaral, chega Felipe. E a bola vai sair meio lateral. Daí o Felipe, ele teve uma bursite. O Felipe, olha aí, Pedrinho, rapaz, bateu o pênalti, é gol do Olaria. Pedrinho. Pediu silêncio para a galera, o Pedrinho. Olaria 1, Fluminense 2 em Volta Redonda. Olaria que ainda corre riscos de rebaixamento, né? Chiquinho. Bola tocou no Douglas. Voltou no Chiquinho. Chega no meio o Luan. Faz o giro. Trabalha mais atrás.
Tocou no Dieguinho, arrumou pro Felipe. Tentou bater pro gol, a bola bateu no Rômulo. Aí sobrou no Éder Luiz, de novo no Rômulo. Tem o William Barbie passando que nem um foguete na ponta direita. O passe não foi legal. Que pena esse estado do gramado de Moça Bonita, né? Dieguinho. Esse é Felipe. Bola curtinha pro Luan. Luan tem o Amaral na ponta direita. O Felipe fica ali pertinho dele. Tocou no Felipe. Ajeita pro Amaral. Mais atrás no Felipe. Adiantou. Boa bola pro Amaral. Recebe. Vai pra cima do Feltri. Ganhou a jogada do Feltri. Tocou pro Dieguinho. Fernando Praz. E depois Juninho e Douglas quase que se desentendem ali. A bola ficou no William Barbie. A jogada sofreu 2 vezes a falta e ficou bravo. Enquadrou o Chiquinho, William Barbie. E o juiz também deu uma enquadrada no Chiquinho. Tá bom, sim, só dar uma chamada de atenção, Arnaldo? Tá bom. Você gostava de chamar atenção, Arnaldo? A advertência verbal é sempre boa. Você chamava de senhor, Arnaldo? Às vezes não, às vezes sim. Mas é normal essa advertência. Talvez uma advertência dessa é mais forte que um cartão amarelo. Aí o Thiago Feltri. Felipe. Adiantou muito, mesmo assim conseguiu dar um toque. A bola ficou com o Luan. Vamos nos aproximando dos 30 minutos do primeiro tempo. Falta no Zambi. É engraçado, né, Luiz? Porque com o campo nesse estado, o que é que acontece? A tendência é você ter uma dificuldade na hora de dominar a bola. Então o Alan já 2 vezes ele tentou, né, antecipar o Zambi, né, para evitar do Zambi fazer a jogada, só que ele foi sem freio. Fez 2 faltas. Então, quer dizer, tem que dar uma segurada que nem sempre, né, vai conseguir atingir o objetivo com o adversário dominando a bola. Falta sobre o Felipe, tá marcando a arbitragem. O Felipe também ficou com cara de poucos amigos ali. The Ultimate Fighter, em busca de campeões. Hoje, logo depois do Fantástico. Hoje no Fantástico, mais uma denúncia, hein? Um escândalo no festival de desperdício de dinheiro público. É o escândalo dos funcionários fantasmas. Logo mais no Fantástico, depois do Faustão. Aí o Chiquinho. O Flamengo vai vencendo o Americano por 1-0. O Fluminense vai vencendo o Olaria por 2-1. O Volta Redonda vai ganhando do Macaé por 1-0. Os outros jogos todos 0-0. Inclusive Resende e Bangu no Estádio do Trabalhador em Resende. Resultado que vai beneficiando o Fluminense. Com a vitória do Fluminense, o empate de Resende e Bangu, o Fluminense vai se classificando como segundo do grupo B. Aí o Marcelinho. Tocando no Felipe. Felipe pro Luan. Luan tem o Chiquinho. Trabalha no Chiquinho. Éder Luiz está ali na marcação. De novo o Chiquinho. Tentou levantamento pro Zambi. Vai o Alan. Zambi levou. Douglas e o juiz apita. Toque do Douglas. É pênalti pro Nova Iguaçu. Arnaldo César Coelho, é contigo. Essa todos nós apitamos pênalti. Porque na hora que ele levanta o braço e corta com a mão, todos apitaram, porque o pênalti foi muito claro. Veja na repetição. A gente está revendo a jogada. Arnaldo, obviamente que você já explicou muitas vezes a questão da intenção na regra. Mas, como você costuma dizer, a regra é clara no texto dela. E como é que o juiz faz para decidir o que é o limite de não ter intenção e atrapalhar? Olha ali, ó. Ele está com o braço levantado. Eu não estou julgando, mas... Esse lance é bem clássico. Ele não precisa ficar com aquele braço levantado. Ele pode até não ter a intenção de colocar a mão, mas ele foi imprudente em ficar com aquele braço levantado. Eu acho que ele foi em função... Você viu, o campo ruim agora favoreceu o jogador do Nova Iguaçu, que ela quicou. Eu acho que era difícil até o Douglas ir naquela jogada que ela um pouco mais na frente, Arnaldo, com o braço ali embaixo. Ele iria desequilibrado, né? Até mesmo porque ela ia na direção do gol e deixar o jogador do... E o Zambi vai para a cobrança. Já está autorizado. O Zambi bateu. É gol do Nova Iguaçu. Zambi, número 11. Cobrando o pênalti, empata o jogo para o Nova Iguaçu.
aos 32 do primeiro tempo. Bateu no alto, é sempre uma bola muito difícil. Mais uma vez, olha, a cobrança do Zambi. Aliás, o Globo Esporte fez uma vez uma reportagem sobre isso com cientistas que estudaram a possibilidade do goleiro. Ali é o pior lugar que existe para o goleiro. Quer dizer, é tudo sempre muito mais difícil para o goleiro. Mas ali naquela posição é muito difícil do goleiro. Mesmo que ele tenha acertado o canto, que foi o caso do Praça, a defesa é muito difícil, ainda mais com a cobrança forte, fora. né, Luiz? Ele bateu forte. Né? Uma bolinha. Duas bolinhas, os gols seguem acontecendo. Olha, o Fluminense de novo com o Rafael Moura, né? Ele estava 14 jogos sem fazer um golzinho, já fez 2 hoje. 3-1 para cima do Olaria. E o Madureira, com o Thiago Medeiros, abre o placar sobre o Duque de Caxias. Resultado importantíssimo. O Madureira, neste momento, está escapando do rebaixamento. Nesse momento, nós temos o Bangu e o Bom Sucesso num jogo extra, em 2 jogos extras. E com esse gol de empate do Nova Iguaçu, o Vasco sai da zona de classificação. Ou seja, o jogo que parecia se configurar tranquilo para o Vasco, um gol com 2 minutos. Olha só, 33 do primeiro tempo, com empate aqui, vitória do Fluminense, empate do Bangu. É isso mesmo, Fluminense e Bangu estão se classificando. Essa é a situação do grupo, olha, Fluminense com 13, Bangu também com 13. No primeiro critério de desempate, o número de vitórias do Fluminense foi 4-3 no Bangu e o Vasco tem 12 pontos com esse empate. O Vasco só depende de si, mas tem que vencer o jogo para conseguir a classificação. Aí o William Barbio. Encostou o Amaral na marcação. Pressão do Barbio. Ele tocou atrás ali no Laylor. Fez bem o drible em cima do William Barbio. Marcelinho. Amaral. Esse é o Felipe. Encosta o Alexandre na marcação. Ele devolve na direita. Amaral faz a inversão buscando o Zambi. O Zambi que é rápido, ele domina. Alan na marcação. Deu aquela penteada na bola o Zambi. Na sequência foi desarmado pelo Alan. O Vasco tenta sair com velocidade. Bola para o Felipe. Adianta mais à frente para o William Barbio. Aí ele traz um pouquinho pela diagonal. Jogo atrás no Rômulo. Aliás, perdão, é o Thiago Feltri. Ele protege ali como se fosse um volante. Entrega essa bola para o Juninho. Juninho tentou fazer o levantamento para o Alexandro. Dirceu na marcação. O juiz está parando e marcando o impedimento do Alexandro nesse ataque aí do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. É um lance para Arnaldo César Coelho. Não foi impedimento. No momento do passe, quando se caracteriza o impedimento, o jogador do Vasco estava um pouquinho atrás. Sabe o que é isso? É o bandeirinha que fica olhando para o momento do passe, lá para o passe, não para a linha, ali para o penúltimo nome. Sabe por quê? Porque eles ficam preocupados em apitar falta. Bandeirinha não tem que apitar falta, bandeirinha tem que apitar bem, levantar bem, é impedimento. Sai jogando o Felipe, botando essa bola para o William Barbio. Vai chegando ali o Naylor. Barbio brincou, o Naylor tocou, a bola vai saindo em lateral. Você está vendo aí o assistente, como está mostrando o super tirateima. O Arnaldo já disse, né? A condição do Alexandre era legítima, era boa nessa bola em profundidade aí do Juninho. Nem sabemos se o Alexandre, como a gente está vendo aí, claro que ele já partiu com o freio de mão puxado, né? Se ele chegaria numa condição melhor de dividir para buscar o gol. Sai jogando o Marcelinho. No começo, Arnaldo, se eu não estou enganado, a primeira orientação era para o assistente. Ih, rapaz, bola em profundidade para o Leandrão. Se manda pela direita. Trouxe para o pé esquerdo, tocou no Dieguinho. E aí o Douglas domina para o Vasco. Douglas toca mais atrás do Thiago Feltri. Primeira orientação era para o assistente. Quando ele trocou de nome de bandeirinha para assistente, auxiliar nas faltas bem na frente dele ali, né? Mas agora eles querem apitar tudo. E o bandeirinha está marcando mais uma irregularidade. O Daibert Pedrosa no ataque do Vasco. É mais um lance difícil para o Daibert. 37 minutos, estamos no primeiro tempo, já tem show do intervalo. Tem os gols desta rodada decisiva da Taça Rio para você. Por enquanto, vitória do Flamengo, vitória do Fluminense. Volta Redonda vai vencendo o Macaé. Madureira está vencendo, está escapando do rebaixamento. Madureira tem... É sempre um jogo
Eles já estão sempre difíceis, tá jogando contra o Caxias lá no Marrentão. Levantamento, Renato Silva joga essa bola para escanteio. Aí o Renato Silva. Renato Silva é curioso, ele sempre jogou do lado direito. Com o advento do Dedé, a gente tá vendo aí o lance do impedido. Olha aí, Arnaldo César Coelho. É joelho para cá, pontinha do pé para lá. E o bandeirinha estava mal colocado, ele estava um pouco adiantado. Dieguinho vai fazer a cobrança do escanteio. Leandrão se movimenta na grande área. Veja o levantamento. Naylor subiu, tocou de cabeça. Olha o Zambi. Fernando Praz. Isso vai ser marcado o impedimento, né? O Praz ficou até procurando a bola, mas ele evitou o gol do Zambi. E a gente vai ver se agora o Arnaldo vai dizer pra gente se o Zambi está impedido depois da cabeçada do Naylor. Olha, na cabeçada ele está dentro da pequena área e os zagueiros do Vasco estão fora da pequena área, portanto impedimento. Esse é fácil, porque tem a linha da pequena área como referência. Olha só a nossa câmera mostrando o Praz, ele vai. Mesmo assim ele fez uma boa defesa, Nossa. Luiz. Foi? Além de ser uma defesa corajosa, né? Você vê que ele bota as mãos para fechar o ângulo pro atacante e dá certo. Felipe pro Bárbio. Domina do lado esquerdo. Boa bola pro Thiago Feltri. Felipe pedindo. O Thiago Feltri. Era difícil dele passar essa bola pro Felipe, Júnior? Eu acho que o estado do campo não deu aquela confiança, Luiz. Se fosse em outro estádio com um gramado, né, em melhores condições, acho que ele tentaria dar esse passe. Vai lá o Feltri para fazer a cobrança do escanteio. É o primeiro escanteio pro Vasco no jogo. O Nova Iguaçu já teve 3. Thiago Feltri vai para a cobrança. Renato Silva na grande área. Vem levantamento. Subiu bem o Dirceu, tirando dali. O jogo começou com o Vasco fazendo 1-0. Nova Iguaçu empatou. E olha, tem pênalti pro Bangu. Lá no Estádio do Trabalhador em Resende. Bola pro Alexandro. Que bonito, de cabeça. Gol! Encobrindo o goleiro num toque de cabeça. O Leandrão tá na marcação. A bola quicou, enganou o Leandrão e o Alexandro. Com oportunismo e aí com talento. A percepção do goleiro fora do gol. O toque de cabeça para encobrir o goleiro Jefferson. Coloca o Vasco na frente. Situação é a seguinte: se o Bangu converter um pênalti lá, quem vai sobrar é o Fluminense nessa situação. Olha aí, ao vivo, Thiago para a cobrança, bateu e é gol do Bangu, Thiago Galhardo. 1 para o Bangu, 0 para o Resende. Bangu 15 pontos, Vasco 14. Bangu fugindo do rebaixamento. Americano e Bom Sucesso seriam os rebaixados. Segurando aí que só vai aumentar a adrenalina. É muita agora. emoção até o final, Luiz. Eu estava tentando identificar porque o Vasco saiu com aquela vantagem de 1-0 e não estava conseguindo manter. Uma das explicações pode ser o fato, o William Bárbio e o Éder Luiz, eles precisam ajudar o meio-campo pelo fato do Vasco ter o Juninho e o Felipe, que não tem mais aquele poder de marcação de antigamente. Então você vê que tem uma certa facilidade do Nova Iguaçu de poder tocar essa bola, né? Quer dizer, o Éder ajudando e o William ajudando vai facilitar o trabalho pelos dois, eles podem tranquilamente desenvolver a parte ofensiva. Coisa que, pelo menos nesse primeiro tempo, aconteceu pouco. Agora a gente vai ver a classificação para atualizar após o gol do Bangu. Vamos fazer esse ataque do Vasco primeiro aqui, ó. Bola com o Éder Luiz pela direita. Se manda o Éder. São muitas informações acontecendo simultaneamente. Você vai curtindo como prioridade mesmo aqui as informações da rodada. E olha só, o Bangu vai indo a 15 pontos com a vitória. O Vasco tem 14 com a vitória. E o Fluminense tem 13, tá vencendo também. O Volta Redonda tá indo a 11, também tá ganhando, né? Então todo mundo tá fazendo o que se espera, que é vencer o seu próprio jogo. E a classificação de antes de a bola rolar vai se mantendo, com o Bangu em primeiro, o Vasco em segundo, o Fluminense por enquanto fora da zona de classificação, mesmo vencendo por 3-1. Campeão da Taça Guanabara. Se tudo der errado hoje, fica esperando o vencedor da Taça Rio. Internautas, vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede e participam das nossas transmissões. Vai no fundo, fundo, Éder! Éder, fundo! Eu sou vascaíno doente desde o dia que eu nasci. Eu queria saber quem é o parceiro ideal de Dedé na zaga. Rodolfo ou Renato Silva? Vasco!
Valeu, rapaz. O Torque é o garoto. Seu pai ficou ali de... Olha só, já arrancada pela direita. Cruzamento. Vem pro Zambi. Zambi fez a falta. O juiz está marcando. O Tó só dominando ali, né? Papai provavelmente estava até aprendendo como se mexe no computador. O texto era do papai, viu? Sim. O texto era do papai. Então, respondendo para os dois lá de Belém do Pará, participando da nossa transmissão. Luiz, quando o Rodolfo foi contratado, né, que ele entrou no time, estava jogando relativamente bem. Só que o Renato Silva teve oportunidade, mostrou, principalmente que na parte física, se você lembra, eu não me lembro qual foi o jogo que a gente fez, aos 45 minutos do segundo tempo, ele roubou uma bola na defesa e levou até o ataque numa velocidade incrível. A partir daquele dia, o Renato virou titular. É uma questão de momento. Hoje o Renato é titular. O Vasco depende só de suas forças, 43 do primeiro tempo. Vai vencendo por 2-1. Vai conquistando a classificação. O Bangu, da mesma forma. O Bangu é conquista dupla, né? Vai se classificando e escapando do rebaixamento. O Bangu não somou nenhum ponto no primeiro turno. Aí o Felipe. Chegou o Dirceu. Bola volta, sobra ali no meio com o Rômulo. Veja a dificuldade que o campo provoca, né? O Rômulo caprichou. E a bola subiu bem na hora do toque. Éder Luiz. Ajeitando ali pro Juninho. Entre dois. Acabou desarmado pelo Chiquinho. Está jogando com o Zambi. O desvio do Alan, o lateral que favorece o time do Nova Iguaçu. 44 minutos. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo para você. Nesse momento, os confrontos seriam Flamengo e Vasco e Bangu e Botafogo nas semifinais da Taça Rio. Dieguinho. Amaral. Esse é o Marcelinho. William Barbie voltou na marcação. O próprio Alexandro também. Está jogando o Nova Iguaçu com o Dirceu. Felipe estaria acompanhando um pouquinho a distância. Veja o Dirceu. Ele tenta adiantar para o Leandrão. Leandrão protege, caiu. E o juiz marcou o toque do Leandrão. Aliás, o Carlos Alberto disse numa entrevista hoje que no Brasil o juiz joga a favor do jogador. Porque qualquer coisa eles desabam e o juiz marca a falta. Foi o que aconteceu agora ou foi falta, Arnaldo? Houve a falta antes. Quem falou? Carlos Alberto. Ah, tá. E ele é um deles, né? Que ele provoca a falta e tal. Mas é isso mesmo. Os árbitros aqui apitam demais. Apitam faltas demais, protegem muito. Toda briga pela bola, o juiz marca a falta. Briga pela bola é normal. O Rodrigo Nunes de Sá apita fim de papo no primeiro tempo de 2 para o Vasco. Alexandre fez um dos 2 gols. E agora tem 11 na artilharia. Está a 1 gol do Somália do Boa Vista. Aí o Juninho cumprimentando ali o Zambi, que bateu o pênalti do Nova Iguaçu. E o show do intervalo começa com o repórter Carlos Gil acompanhando a saída dos jogadores no estádio de Moça Bonita. Pois não, Gil? Muito bem, vai começar o segundo tempo. No estádio Guilherme da Silveira em Bangu, autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo de jogo que vale a classificação para o Vasco. Em caso de vitória, o Vasco não depende de nenhum outro resultado para chegar às semifinais da Taça Rio. O Newton é um dos jogadores, um dos 2 que estão entrando no segundo tempo. O outro é esse aí, é o Carlos Alberto, que já foi puxado ali pela mão. E o juiz está marcando a falta sobre o Carlos Alberto. Saíram Éder Luiz e Juninho. O Carlos Alberto no lugar do Éder. O Carlos Alberto com 84. O Carlos Alberto que é um jogador indiscutivelmente de condições técnicas que podem colocá-lo como jogador de alto nível, né? Tomara que ele tenha sequência, a torcida de todo mundo, para que o Carlos Alberto consiga reencontrar a alegria de jogar futebol. Tem muitos problemas de contusão, né, Luiz? Eu acho que se ele conseguir se recuperar nesse ponto, qualidade técnica não falta. Como você comentou, o Carlos Alberto já tem tantos anos de futebol, mas atualmente tem 27 anos. Quer dizer, ainda tem muita lenha para queimar aí. Aí o Chiquinho vai jogando o time do Nova Iguaçu. Toca mais atrás. Recebe ali o camisa 5, que é o Felipe. Adianta para o Luan. Luan de novo para o Chiquinho. Trabalhando com o Zambi, toca no Chiquinho, devolução para o Zambi, do lado esquerdo. Leandrão está na área, Dieguinho também, vem cruzamento, olha o Leandrão! Tentou pegar de primeira, jogou pela linha de fundo. A mesma
última jogada que aconteceu o pênalti, Luiz. E o Alan tá marcando a bola, não tá marcando o homem. Quer dizer, faz 1-2, saiu na cara do gol. A ideia era essa mesmo, né? Uma parte interna do pé sem muita força. Só que ele passou da bola e ela terminou pegando no bico da chuteira. 84, o ano de nascimento do Carlos Alberto, por isso que ele escolheu esse número aí. Normalmente ele joga com a 19, quer dizer, enquanto jogou no Vasco, jogou com a 19, né? É o Newton que usa 19, por acaso, ele que tocou de cabeça essa bola aí. Marcelinho, Newton entrou no segundo tempo no lugar do Juninho. Neste momento estão caindo Americano e Bom Sucesso. Americano com 9 pontos, Bom Sucesso com 13. Olaria, aí perdendo o jogo para o Fluminense, mas com 14 está escapando do rebaixamento. E por enquanto também não teremos grupo extra para a definição de rebaixamento, né? Os dois últimos estão nas posições finais da classificação sem nenhum empate em número de pontos. Aí o Thiago Feltri, Carlos Alberto. Aí sentiu um pouquinho essa volta o Carlos Alberto, né? Ele perdeu um pouquinho o tempo da jogada, acabou sofrendo a falta. Aí o Carlos Alberto. Tá voltando ao futebol o Carlos Alberto. Trabalhando ali com o Alexandro. Alexandro mais atrás. Douglas. Faz o passe lá na ponta direita para o William Barbio. Velocidade não dá para alcançar o William Barbio. Apenas o lateral que favorece o time do Nova Iguaçu. O Volta Redonda vai vencendo o Macaé por 1-0. Times que não tem mais risco de rebaixamento. O Volta Redonda segue sonhando com uma vaga, né? Jogo importantíssimo. O Bangu vai escapando do rebaixamento e se classificando para as semifinais. Está ganhando do Resende por 1-0, um gol de pênalti. Fluminense 3-1 no Olaria. 2 do Rafael Moura, 1 do Deco. Pedrinho fez o gol do Olaria, né? Friburguense Bom Sucesso está 0-0 em Friburgo. O resultado está rebaixando o Bom Sucesso. Madureira vai ganhando 3-1 do Duque de Caxias. Está escapando o Madureira. E Boa Vista e Botafogo está 0-0. Esse é o 0-0 que está agradando todo mundo que está dentro de campo. Quem está na torcida não está contente. O torcedor sempre gosta de jogo com gols. Mas o empate livra o Boa Vista e deixa o Bangu no caminho do Botafogo numa das semifinais da Taça Rio. O juiz está parando o jogo, marcando a falta sobre o Zambi. Aí o Marcelinho. Felipe. Os dois Felipes. Na verdade, o Felipe do Nova Iguaçu é Felipe com I. Na primeira vogal. Na esquerda, quem recebe é o Chiquinho. O William Barbio está ali marcando, conseguiu tocar o Barbio. Alexandro devolve para o Barbio. Aí não tem centroavante. O que vai fazer o Barbio? Ele tentou a jogada individual, caiu. O Rodrigo Nunes de Sá. Isso que foi tudo normal. O William Barbio fica indignado com o juiz. Talvez a jogada mais legal do William Barbio era trabalhar a bola curtinha com o Alexandro, né? A simples, Luiz. A jogada era essa simples, né? A simplicidade ia terminar fazendo com que ele pudesse até sair na cara do gol. Dieguinho. Aí Leandrão. Recebe o Luan. Já passamos de 5 minutos de bola rolando no segundo tempo. O estádio Guilherme da Silveira, o estádio de Moça Bonita, tá aí o Luan. Tentou de longe, jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. O goleiro Fernando Praz dá um chutão lá pro ataque. Chegou o Dirceu. Fez o corte, brigou o Rômulo. Tentou entre as pernas do Dirceu, a bola não saiu. Ele conseguiu tocar pro Carlos Alberto. Fez boa jogada o Carlos Alberto. Entregou pro Felipe. Felipe devolve pro Rômulo, o autor do primeiro gol do Vasco. Rômulo pro William Barbio. Tá marcado o impedimento do Barbio. Ele tá botando o Alexandre em condição claríssima de fazer o gol. E o bandeirinha marcou o impedimento. O Barbio tá dizendo assim pro assistente com o indicativo: não, senhor, não estava impedido. Eles costumam dizer que você vai ver de noite na televisão. E aí, Arnaldo César Coelho? Um pouco na frente. No momento do passe, é um pouco na frente. Ele diz que não, porque... não, o zagueiro tá dando condição. Agora, onde está o bandeirinha nesse lance aí? Ali, ó, ele tá bem na direção do zagueiro, não do William Barbio, né? O bandeirinha também tá mal colocado. O bandeirinha errou e eu errei também. Meu xará, Luiz Antônio Muniz de Oliveira.
Se manda pela esquerda o time do Nova Iguaçu. Levantamento para o camisa 7, Amaral. Chegou para fazer o corte o Renato Silva. A bola ficou no Dieguinho. Dieguinho joga no Marcelinho. Marcelinho, tabelinha de novo no Marcelinho. Fez o levantamento. Olha o Zambi. Tentou girar. O Alan foi, ficou na jogada. Agora quem está marcando é o Douglas. O William Barbie volta para ajudar. Vai tentar sair jogando. O Zambi pressiona. Os dois são muito velozes, né? E o Zambi levou a melhor agora. Trabalha no meio ali com o Luan. Luan vira na direita para Marcelinho. Marcelinho domina. É mais uma semana de muito esporte na tela da Globo, na próxima quarta. Nós teremos Liga dos Campeões da Europa à tarde, Copa do Brasil e Taça Libertadores da América à noite. À tarde, Chelsea e Barcelona, diretamente da Inglaterra para você, semifinal da Liga dos Campeões. Sexta-feira, circuito mundial de vôlei de praia, direto de Brasília. Sexta e domingo, a grande final. No sábado nós teremos a final da Superliga Masculina de Vôlei. Olha o levantamento para o Zambi. Chegou bem para fazer o corte. O Rômulo está jogando ali com o William Barbie. O William Barbie para o Felipe. Tentou a devolução de primeira, levou sorte o Felipe. E ainda no fim de semana, o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1 estava ameaçado por conta do clima político que nós temos no Bahrein, mas a Federação Internacional de Automobilismo confirmou a corrida. Portanto, também de sexta para sábado e sábado para domingo, o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Hoje a vitória foi de Nico Rosberg com a Mercedes, vencendo a prova. O Bruno Senna ficou em sétimo e o Felipe Massa em 13º. Aí o William Barbie trabalhando na direita com o Alan. Alan tentou o cruzamento, olha o Alexandre. Ajeitou pro Rômulo. A bola parece que está procurando o Rômulo. Hoje ele não pegou de jeito ali, mas ficou em boa condição. Mas né? ele tem essa característica, né, Luiz? Quando ele está jogando, né, com um outro companheiro que faz a mesma função dele ali, ele como elemento surpresa, ele chega sempre bem, né, e sem marcação, como aconteceu, né, por ocasião do primeiro gol do Vasco. O Brasil mostra sua cara daqui a pouco no Faustão. 2 cidades, cada uma com pelo menos 1000 pessoas, vão mostrar a sua dança e a sua história. E você vai decidir quem leva o prêmio. Olha o Vasco pela direita, Alan. Ele vai para a linha de fundo. Cruzamento. Alexandre dominou, limpou, foi travado na hora certinha pelo Amaral, que comemora como se tivesse feito um gol, Amaral. E é escanteio para o Vasco. No ataque o Alan vai muito bem. Veja o cruzamento, o Alexandre dominou, mas já dominou para bater, né? Olha o Amaral, perfeito, limpo na bola. Tempo certinho, né? E não foi tiro de canto, não. Foi tiro de meta, porque toca... Olha lá. Para a imagem de trás, mostra que o último toque foi do jogador do Vasco. É com você, Arnaldo, é com você. Vai lá para fazer a cobrança o Felipe. Você vê o Douglas se movimentando. Felipe fez o cruzamento. Chegou o Dieguinho. Bola volta ali no meio. Quem tira agora é o Luan. Manda para o contra-ataque. Recuperação do Alan. Alan trabalha na ponta direita. A bola caiu no pé do Felipe. Tentou o drible, vai para o fundo. Cruzamento. Alexandre Naylor toca de cabeça pela linha de fundo. Alexandre aplaude o Felipe. Jogada de ponta direita e cruzamento de direita do Felipe. Lembrando 2004, né, quando ele jogou no Flamengo, que fez muitas jogadas por aquele lado direito ali. É, chegou a ser chamado de Felipe, Mané Felipe, mas lembrando o Garrincha, né? Jogava na ponta direita ali com aqueles dribles irreverentes. Você imagina ele há 7 anos, 8 anos atrás, Luiz, com aquela habilidade ali. Vai marcar. Era difícil, era quase impossível tirar a bola ali. Você vê o Renato Silva se posicionando. Carlos Alberto vai na cobrança do escanteio, vem bola na primeira trave. Chegou tirando essa bola o Chiquinho, a bola vai sobrar ali com o Dieguinho. O Dieguinho domina, gira bem. Encostou o Barbie na marcação. E fez a falta o William Barbie em cima do Dieguinho. Vai, Thiago. Vai, vai, vai! Então hoje tem a dança da galera no Domingão do Faustão. Vai, William, aqui, é o 1000 William! pessoas pelo menos, hein? Vai ser muito legal. William! Aí o Marcelinho. Chegou o Newton. Antecipação. O Feltre completou. Tocou no Rômulo. A antecipação foi do Naylor. Naylor adianta essa bola na direita para o Amaral. Amaral tentou fazer o cruzamento. Tá 2-1 para o Vasco. Vamos, William! Vamos, William! O jogo vai ficando cada vez mais tenso. Afinal de contas, se o Nova Iguaçu empata, quem entra é o Fluminense. Nessa situação de agora. O Fluminense está ganhando a Olaria de 3-1.
E o Bangu está vencendo o Resende por 1-0. Gol marcado pelo Thiago Galhardo de pênalti. Botafogo e Boa Vista está 0-0. O Flamengo vai vencendo o Americano por 1-0, vai rebaixando o Americano. Madureira vai escapando, vai ganhando do Duque de Caxias por 3-1. Tem uma falta ali que vai fazer a cobrança o Chiquinho. Veja aí o Chiquinho. Vamos ver o que vai aprontar o camisa 6. Ele parte, faz o levantamento. O Renato Silva para de cabeça. Bola volta com o Luan. Luan pro Amaral. Que virada amiga, hein, Amaral? Diga, Carlos Gil. Para dar uma tranquilizada no torcedor vascaíno, o Juninho, que foi substituído no intervalo, aparentemente sentindo, né, aquele incômodo no músculo adutor da coxa, ele voltou aqui para o banco de reservas para assistir ao segundo tempo, sem nem ao menos usar aquela bolsa de gelo que é muito comum quando o jogador se contunde. Então, sinal de que realmente não foi nada de mais grave, apenas uma precaução. Aí o Dirceu. Tenta essa bola ali no centro, Dieguinho. Chegou o Newton. O Renato Silva. Adianta essa bola lá na ponta esquerda para o Feltri. Chegou o Naylor. De calcanhar, ajeitando para o Marcelinho. No meio, o Felipe. Ajeitou para o Amaral. De primeira para o Luan. O Luan na direita. Se apresenta o Felipe. Domina. Adianta para o Amaral. Deu uma escorregada. Renato Silva foi decidido. Cortou. Tocou essa bola para o Newton. Thiago Feltri. Os gritos aí do outro lado. Não consegui reconhecer se era a voz do Cristóvão, mas são orientações para os jogadores do Vasco. Renato Silva está jogando com o Douglas. 13 minutos no segundo tempo. William Barbio, mais uma vez no Carlos Alberto. Ele vira o jogo na esquerda para o Thiago Feltri. Thiago Feltri dominou, o Barbio passou na velocidade, ele trabalha com o William Barbio, recebe, Naylor vem na marcação, William Barbio tenta o drible, leva para o pé direito, bateu para o gol, espalma Jefferson. Deve estar treinando o William Barbio, hoje ele está diferente nessa escolha da jogada de finalização. Ele está conseguindo dar sequência, né? Está sendo objetivo, né, Luiz? Treinando, é evidente que ele está treinando esse tipo de jogada, né? Olha a roubada do Carlos Alberto, tocando para o Alexandro. Alexandro levou pela direita, brigou, protegeu, caiu. A bola ficou com o Felipe. De pé direito ele buscava o Carlos Alberto, corta bem colocado o Dirceu. Bola volta com o Rômulo, Rômulo de novo para o Felipe. Felipe adianta, Carlos Alberto, linda devolução para o Felipe. Chegou o Luan e jogou pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Vasco. O Madureira, eu disse há pouco, está vencendo por 3-1. O segundo e terceiro gols do Madureira foram marcados pelo Jairo. Aí o chute do William Barbio, ó, chutou lá no canto. Grande defesa do Jefferson. E depois, Felipe trabalhando com o Carlos Alberto. E a chegada do Luan. Aí o Juninho, olha. Éder Luiz com gelo no joelho direito. Juninho com gelo na coxa direita. É um tal de gelo para lá, gelo para cá. A dor realmente é parte do uniforme do atleta profissional, né? O Júnior de gelo aqui na cabine de transmissão. Olha o Felipe, fez o levantamento. Não, já se livrou do gelo desse joelho esquerdo. Quase voltando. Quase voltando. Quase voltando. Senhores ouviram. Senhores ouviram. Não, voltando pro meu pequeno mundo, Luiz, de diversão. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectados, vivemos melhor. Em mudança no Nova Iguaçu, Carlos Gil. Tem sim, um atacante por outro, saiu o 9 Leandrão, entrou o 18 Luquian. A respeito do Juninho, ele colocou realmente agora o gelo. Eu tinha dito que ele estava sem gelo, porque ele saiu do vestiário, tá até dando um pique, sem dificuldade de caminhar, sem mancar. Então é aquela questão da precaução, né? Sentiu o adutor, botou o gelo, o Éder Luiz também, como você disse. Mas pelo que eu observei aqui do pique que ele deu do vestiário até o banco, é só uma precaução mesmo, ele não mostrava nenhuma dificuldade ao caminhar. Neste momento nós teríamos Flamengo e Vasco, Bangu e Botafogo nas semifinais da Taça Rio no próximo fim de semana. Rômulo. Amaral e Rômulo. Rômulo ficou sentindo, o assistente imediatamente marcou a falta, já entrou no campo para apontar o local. Dá uma vontade de ser juiz do Bandeirinha. E aí o lance, Arnaldo César Coelho? Houve a falta clara.
Nesse lance é bom ele ir lá ajudar, porque o juiz fica do outro lado e é muito longe, até se colocar para dar mais agilidade ao lance. Mas agora o juiz estragou tudo, mandou repetir a cobrança. Tem bolinha anunciando que a rede balança no domingão decisivo da Taça Rio. Olha, Caio faz 1 para o Botafogo, 0 para o Boa Vista. O Boa Vista tem 15 pontos, está quase livre, né? Aí o Alan fez a cobrança de falta. E o Botafogo, mesmo vencendo, se o Flamengo ganhar também, o Flamengo mantém o primeiro lugar e o Botafogo em segundo vai tendo pela frente, em tese, um compromisso mais fácil, né? Embora a história diga cada uma, né? Você em casa deve estar falando, tá louco esse locutor aí, é mais fácil jogar contra o Bangu do que contra um grande. William Barbio arrumando a jogada para o Carlos Alberto. Carlos Alberto da esquerda para o Feltri. Feltri devolve para o Carlos Alberto. Tá de volta ao futebol o Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto levou para o pé direito. A jogada característica do Carlos Alberto jogou sobre o gol. Eu digo isso, mas eu lembro, há 2 anos, teve um Flamengo e Resende, todo mundo o Flamengo escolheu o Resende, tomou de 3 no sábado na semifinal. Então, aquela máxima, né? Cada jogo é uma história, né? Logicamente, né, se você for olhar um adversário, se você grande, com investimento, craques, todas essas coisas, mas as surpresas estão aí mesmo para desmentir essa questão do favoritismo. E logo mais no Fantástico você vai ver traficante condenado recebendo salário, servidores morando a milhares de quilômetros do local de trabalho e até mortos na folha de pagamento das prefeituras de um grande estado brasileiro. E quem paga? Somos nós. É no Fantástico, logo depois do Faustão. Zambi. Alan saiu jogando. Rodrigo Sá entendeu que não houve nada. Felipe para o Alan. Alan protege pela direita. William Barbio, torcida do Vasco em bom número no estádio de Moça Bonita. Aí Felipe, Carlos Alberto, de novo no Felipe. Ajeita para o Thiago Feltri. Bota mais à frente para Alexandro. Alexandro dominou. Trouxe para o pé direito. Toca na direita agora para o Felipe. Barbio está mais à frente. Felipe trabalha, joga na esquerda, vem Rômulo, se apresenta, é sempre uma opção Rômulo. De pé direito ele fez o levantamento, fechou para fazer o corte o Naylor. Bola volta no Rômulo. Lá atrás para o Douglas. Tudo na fogueira, né? Começou com o Rômulo, com auxílio luxuoso do gramado. Dieguinho, olha o Dieguinho, ele botou na frente pro Zambi. Mas por um triz que o Zambi não chegou nessa bola, que ficou com o Fernando Praz. A posição era boa, né, Arnaldo César Coelho, do Zambi? Era boa, sim. Newton. Já teremos a parada técnica. Carlos Alberto. Felipe. Chega o Alan. Divide, ganha do Zambi. Tentou botar na ponta direita ali pro Alexandro. Esperto Alexandro, ganhou. Na hora de fazer o passe pro Carlos Alberto, errou. Se precipitou, tinha feito uma boa jogada, né? Para ele carregar um pouco mais a bola, esperar o companheiro encostar. Preferiu dar o passe de primeira e terminou. Chegamos ao 20º minuto. Assim que a bola parar, o juiz vai estabelecer a parada técnica de 2 minutos. Eu estava pensando aqui, o Carlos Alberto voltou até melhor do que eu esperava, para dizer a verdade. A possibilidade dele jogar com o Felipe e o Juninho, né? Porque se ele estiver em grande forma, não dá para abrir mão de um jogador como o Carlos Alberto. Né? Teria que montar um esquema, ele, o Felipe e o Juninho, com o Rômulo de repente. Seria muita criatividade no meio campo. Você tirou o Diego Souza, você percebeu, né? Não, eu não tirei o Diego Souza. Eu estou dizendo que você precisaria ter, né? Mas é legal mesmo. Essa vai ser um bom enigma para o Cristóvão resolver, viu? O Carlos Alberto em condições normais é o que disse o Ju. Como é que abre mão do jogador dessa qualidade, né? Aí o Dieguinho. Dieguinho tentou no comando do ataque, no centro do ataque, a bola passou por todo mundo e está estabelecida a parada técnica. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, tecnologia ACC, já existe no Volkswagen. Vamos
dar uma passada em São Januário. Léo Batista está acompanhando Boa Vista e Botafogo. Diga pra gente, Léo. Então, Luiz, lá no campo do Vasco da Gama, Boa Vista e Botafogo, o Felipe Menezes cobrou uma falta na área, o Caio completou de cabeça. Olha aí, Botafogo 1, Boa Vista 0, segundo tempo em andamento. Luiz Roberto. Muito bem, Léo Batista. Caio, portanto, 1-0 para o Botafogo. As posições não estão alteradas no grupo A. O Flamengo segue líder e o Botafogo em segundo. Globolinha em ação. O Globolinha escolheu logo um dos maiores personagens do futebol atual. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Opa, não vai errar o passe, hein, Neymar? O Neymar não errou o passe. Belos gols e lances do Neymar no jogo do Santos, que vai ganhando por 3-0. Vamos ver. Então, veja aí, o Ganso recebeu na entrada da área e fez um golaço por cobertura. Olha de novo. Que beleza, o goleirão voou e não achou. Agora uma jogada de Neymar pela esquerda que terminou com Borges empurrando para a rede. E o Neymar estava empolgado. Olha a bicicleta do Neymar. Quer ver de novo? Isso tudo foi no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, Henrique cruzou e o Neymar fez o terceiro. Santos 3, Catando vence 0. Jogo correndo no segundo tempo, Luiz Roberto. Pois é, Léo Batista. Última rodada também da fase de classificação do Paulistão. É bom de ver esse negócio de Neymar, de Luiz, Ganso. ele deu uma bicicleta de canhota. Deu. Ele é destro. Não é pra qualquer um, não. Impressionante, realmente o Neymar é impressionante. Está valendo. Recomeça o jogo, Nova Iguaçu e Vasco, 2-1 para o Vasco, vai se classificando com a vitória. Lá no Paulistão, os 8 mais bem colocados se classificam. São 20 times no Campeonato Paulista, né? O primeiro enfrenta o oitavo, jogo único aí. E o mando de campo vai ser do time com melhor campanha. Aí você tem o Rômulo. Protege do lado direito. Vasco vencendo por 2-1. Lembrando que o empate não interessa. Com as vitórias do Bangu, olha o Carlos Alberto. O juiz está marcando a falta. Claramente, primeiro ele patinou, né? Quase que sobre a linha. Aí quando a jogada prossegue, você percebe que é aquela história do chamar a falta. Ó, deixa se tocar, porque aí valeu a experiência, né? E aí não tem jeito, né, Arnaldo? Tem toque, tem contato. É a falta, é aquilo que eu digo. O jogador procura a falta. Ele mesmo diz que no Brasil o jogador procura mais a falta e o árbitro protege o jogador marcando sempre falta. Escanteio para o Vasco. Toque do Luan pela linha de fundo. E com essa... houve quase que uma mudança, né, Júnior? Mas o Felipe está jogando mais adiantado e mais do lado direito com a entrada do Carlos Alberto e do Newton, né? O Newton e o Rômulo são os dois com a incumbência ali de proteção à zaga, né? Então fica ele um pouco mais livre, né? Aí o Carlos Alberto, olha os arregalados, é escanteio que favorece o Vasco. Felipe na cobrança, saiu Jefferson. William Barbio, protege do lado direito. Bola curtinha para o Felipe. Felipe arrumou para o Carlos Alberto na grande área, tentou fazer o giro, a bola espirra. Sobra na direita, brigou o Renato Silva. E a lateral que favorece o Vasco pela direita. Já passamos de 23 minutos. O Vasco vai vencendo por 2-1. Vai conquistando a classificação. Fluminense vai ganhando do Olaria por 3-1, mas esse resultado não é suficiente. Porque Bangu e Vasco estão vencendo. O Bangu está ganhando do Resende por 1-0. Imagina o drama desse jogo lá no estádio do Trabalhador em Resende, né? Já recebemos informações dos companheiros da TV Rio Sul que estão lá acompanhando o jogo, que o goleiro do Bangu está agarrando. Ou seja, é a última rodada, o Bangu está escapando do rebaixamento e se classificando para as semifinais da Taça Rio. TV Rio Sul, que é afiliada da Rede Globo naquela região do Brasil. Aí o Carlos Alberto tentou a devolução, chegou o Chiquinho. Bola não saiu. Carlos Alberto. Toque do Barbio, o lateral favorece o Nova Iguaçu. E o juiz bandeirinha bate boca com todo mundo ali. É um tal de um falar com o outro, outro falar com um. Aí o Douglas.
Esse é o Luan. Sai jogando para o Nova Iguaçu. Joga essa bola para o Marcelinho. Aí o Marcelinho vem do lado direito. Toca no Dieguinho. Dieguinho adianta para o Zambi. Aliás, o Amaral. O Amaral caiu, queria falta. O juiz entendeu que foi normal a chegada do Renato Silva. Aí Alexandro. Fez o giro Alexandro. Na sequência acabou perdendo. Dieguinho recupera. A bola passa ali pelo Renato Silva. Passou também pelo Luquian. Sobrou com o Felipe. Rômulo em profundidade para o Barbio. Botou muita força. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, homenageie seus heróis todos os dias. Newton. O Rômulo. Aí o William Barbio. O Rômulo passa na direita. Barbio trabalha no meio para o Carlos Alberto. E o Naylor faz a antecipação. Ganha a jogada. Saiu jogando com o Chiquinho. O William Barbio vem na marcação, mas ele é muito rápido. Se movimentou o Dieguinho pela direita. Ele trabalhou. Linda bola para o Dieguinho. Dá uma olhada o Dieguinho. Sabe que teve uma boa oportunidade. Não era uma jogada tão simples assim, mas se esse chute tem o endereço certo, ia complicar ali a vida do Fernando Praz. Luiz, o Vasco tem que prestar atenção na questão dos contra-ataques, né? Aparentemente, né, o Vasco domina o jogo. Nova Iguaçu não tem criado tantos problemas. O problema é exatamente no contra-ataque, um erro de passe, como agora aconteceu, 4 contra 3 jogadores. Né? Porque tem que jogar com inteligência mais do que qualquer outra coisa. Porque se levar um empate aí, vai complicar a situação. Thiago Feltri. Outra vez para o Carlos Alberto. William Barbio. Outra vez para o Felipe. Felipe para Newton. Tem o Carlos Alberto solto do lado esquerdo. O Felipe pela direita. Ele joga no Felipe. Se movimentou o Thiago Feltri. Bola para o Feltri. Aí Carlos Alberto. Aí Carlos Alberto, ele ajeita. Toca essa bola para o Felipe. Felipe domina. Rolou. Boa bola para o Newton. Protege pela direita. Devolveu no Carlos Alberto. Fez que o Vasco procura o espaço. O Carlos Alberto clareou. Tentou o drible. Caiu e o juiz marcou. É falta para o Vasco sobre o Carlos Alberto, que é um dos bons batedores do time. Olha o lance aí, Arnaldo. Não houve nada, ele cava a falta, ele não tinha jogada, ele fica procurando uma falta e ele cai sozinho, não houve nada. Luiz, Diga, Carlos Gil. modificação no Vasco, vai sair o 44 William Barbio para a entrada do Kim com a 22. E o Carlos Alberto, que sofreu a falta, né? Vocês conversavam muito sobre ele. É uma alternativa também para a Libertadores, para a sequência da Libertadores, que o Cristóvão pode ter agora um reforço que chega para a sequência da competição. Ele pode ser inscrito a partir de agora. Provavelmente no lugar do Tenório, né? Que o Vasco não pôde trocar, né? Durante a primeira fase inteira, você não pode trocar jogadores. A partir de agora, você vai poder trocar jogadores. 2 jogadores, acho que é o regulamento prevê, né? São 2 modificações possíveis. E a falta para o Felipe e para o Newton. E o Newton vai bater direto, o Newton. Soltou o pé direito no cantinho. Foi lá o Jefferson para fazer a defesa. A rodada vive um momento, digamos, um pouco mais calma, né? Os gols deram um tempo. E a situação nesse momento, Americano e Bom Sucesso caindo. Bangu e Vasco se classificando. Botafogo. Botafogo, aliás, tem gol na rodada, hein? É um gol importante. É um gol que mexe com... confrontos. Olha a bolinha anunciando aí. É gol do 2 bolinhas. O Americano empata o jogo no Engenhão. Com esse resultado, o Botafogo passa o Flamengo. O Flamengo cai para segundo. O Diego fez o gol do Americano. E aí a mudança de confronto. E o Bangu vai liquidando a fatura a seu favor. Olha o Carlos Alberto, domina pela esquerda. Vai até a linha de fundo. Fez o cruzamento. Alexandre passou. Rômulo!
quase que ele faz o segundo dele. Ele se apresenta muito bem nesse tipo de jogada, né? De novo, observe, o Carlos Alberto vai no fundo, aí categoria do Carlos Alberto, olha a bola que o Carlos Alberto botou, né? E ela bateu na trave no chute do Romulo, pegou de chapa de pé, por muito pouco ele não faz o terceiro, que também iria, a exemplo do Bangu, sacramentar a posição do Vasco da Gama. Tá marcado o escanteio. Eu não vi, você viu ou não? O goleiro caiu ali, será que confundiram trave com o goleiro? É. Vai lá o Felipe para fazer a cobrança. É mais um escanteio que favorece o Vasco. Felipe vem na bola, levantada. Dirceu tocou de cabeça, é mais um escanteio. Eu já confirmo quem fez o gol do Bangu, o segundo. Fernando Lopes faz o segundo gol do Bangu. Vai se salvando o Bangu, vai se classificando, por enquanto, para enfrentar o Flamengo. Olha a cobrança. Subiu para fazer o corte o camisa 7, Amaral. Carlos Alberto tocou de cabeça. Aí nós teríamos então Bangu e Flamengo, por enquanto, né? Botafogo e Vasco. Luquian com o Feltre. A gente marcou falta do Feltre no Luquian. Ficou sentindo ali a perna esquerda. Bom, o Luquian esperou e aí o lance, Arnaldo. Houve a falta, sim. O árbitro tá pitando bem, o jogo é tranquilo, o jogo não tem jogada violenta, né? Não tem, a parte disciplinar dele tá fácil. Vai lá o Dieguinho para fazer a cobrança. 2 para o Vasco, 1 para o Nova Iguaçu. Dieguinho fez o levantamento, Fernando Praz no segundo andar é dele. Globo, a gente se liga em você. Itaú, mude, vamos jogar bola. Carlos Alberto dominou, linda jogada do Carlos Alberto, bateu, jogou para fora. No dia de estar voltando, faz um gol nesse nível aí, é para guardar para sempre, né? Dominou, categoria, olhou, escolheu o canto, bateu de chapa aqui, aquele que é o chute mais preciso, né, Júnior? É para você não errar, né? Passou pertinho. Isso é para botar grilo na cabeça do Cristóvão, viu? Isso vai ser um problema. É, porque no meio de semana o Diego Souza, que está suspenso hoje, jogou atacando pelo lado esquerdo, grande partida. Vamos ver o gol do Bangu, o segundo gol do Bangu. Gol que vai consolidando a classificação do Bangu. Ela bateu em meio. Ih, rapaz, aí o zagueiro foi sair jogando. E gol. Ou do Fernando, né? E olha, tem pênalti pro Botafogo. Isso é uma questão agora de definir esse jogo do Botafogo, né? Fazer o segundo e praticamente se consolidar ali como o primeiro. A não ser que o Flamengo vença o seu jogo. Eles têm, no critério de desempate ali, o número de vitórias é o mesmo. Saldo de gols, o Botafogo tem 11, enquanto o Flamengo tem 7. É um pênalti, o Louco Abreu que está completando 100 jogos. Vou dizer que não vai comemorar, que o negócio dele é o número 13. Ele vai comemorar o 113, quando chegar no jogo 113. Vai lá o Louco Abreu. Será que ele vai cavar? No 100º jogo, o Louco Abreu. São imagens ao vivo de São Januário. Partiu o Louco Abreu. Pé esquerdo. E o goleiro defendeu! O Abel bateu mal demais, jogou no meio do gol o Louco Abreu, viu? Ô, louco. Está jogando o time do Vasco. Luiz. Aí vem perdendo seguidamente pênaltis aí o Louco Abreu, né? Luiz. Diga, Gil. Enquanto víamos a cobrança do Louco Abreu, o Nova Iguaçu mexeu, o Luan saiu com a 8, entrou o Jefferson Silva com a 17. Vai, 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 vai. Número 17, então, para o Jefferson Silva. Saindo o Luan, número 8, no Nova Iguaçu. E aí já dominou o Jefferson. Bateu pro gol o Jefferson. Aliás, o Nova Iguaçu tá jogando com a camisa do Fluminense essa altura aí, viu? O empate, por exemplo,
levaria o Fluminense para a zona de classificação. Nós temos o gol do americano para mostrar, mas nesse jogo temos uma imagem bacana também. E tem bolinha anunciando que tem gol acontecendo. Tem gol acontecendo na rodada. Os gols são importantes. Thiago Galhardo faz o terceiro. O Bangu está se livrando do rebaixamento. O Bangu está classificado para as semifinais da Taça Rio. O Renato Abreu, depois do problema no coração, voltou a campo. Que coisa, um mês. Foi tudo muito rápido, né? O Renato Abreu é um dos jogadores mais dedicados que nós temos aí no futebol de hoje em dia, né? E a recuperação dele foi impressionante. Aí vem o Kim, olha o Vasco. Kim, vai pro fundo. Dirceu, tirou. Agora voltou no Kim, caiu. Manda seguir. A bolinha vai pipocando na tela da Globo. É gol atrás de gol. E o Vasco com o Alain. Vai pra linha de fundo. Fez o cruzamento buscando o Alexandro. Naylor deu um toquinho, a bola voltou no Alexandre, não dominou bem. E o Thiago Felto deu um chutão para a lateral. Bom, vamos começar com as bolinhas. O Flamengo faz 2-1 sobre o americano, gol do Kleberson. Ou seja, muda o confronto. Olha o Lene, rapaz. Lembra do Lene, do Fluminense, do Palmeiras? Ele empata o jogo pro Boa Vista. Um pro Boa Vista, um pro Botafogo. Ou seja, o Flamengo agora, mais do que nunca, vai liderando o grupo e definindo o seu confronto contra o Vasco para o próximo fim de semana. O Vasco que vem aí com o Rômulo. Alexandro trouxe para o pé esquerdo. Bateu pro gol. Jogou com força o Alexandro. Vamos ver o que a gente vai ver agora. Vamos ver o que o pessoal vai pedir para eu chamar. Vamos lá. Roda para a gente ver que eu saio narrando aqui. Chute do Alexandro aí. Vamos ver o gol do americano. O americano empatou o jogo no Engenhão, né? O jogo americano e Flamengo. O americano chegou ao gol de empate. O americano tem que vencer e torcer por combinação de resultado. Diego empatando. Aí você vê o gol do Kleberson. De cabeça o Kleberson. Categoria. 2-1 para o Flamengo. E nesse jogo a gente teve a volta do Renato Abreu. Certamente que ao longo da nossa programação, amanhã no Globo Esporte, você vai ter as imagens da volta do... Boa sorte para o Renato, que além de ser esse jogador dedicado, que é um grande sujeito. Nós temos já o terceiro gol do Bangu para mostrar para você. Impressionante o Bangu, né? Nenhum ponto na Taça Guanabara, 15 pontos na Taça Rio, para se livrar de um rebaixamento que parecia iminente e se classificar. Claro, aí seria até meio que uma coisa natural, né? Porque para você fazer uma campanha para escapar do rebaixamento num turno só, a chance de você chegar na ponta nesse turno é grande, né? Mas o Bangu se reforçou, né? Thiago Galhardo, né? O Almir, que foram dois jogadores importantíssimos para essa campanha da Taça Rio. Lateral que favorece o time do Vasco. Tá ali o Alan se preparando para fazer a cobrança. Valeu a cobrança. Não vamos aproveitar para ver o terceiro do Bangu? O Bangu chegando ao terceiro nesse chute do Thiago Galhardo. Lá no estádio do Trabalhador, em Resende. E tem mudança no Nova Iguaçu, é isso, Gil? Isso, exatamente. Saiu o Felipe com a 5, entrou o 14, Paulo Henrique. O Vasco vai vencendo por 2-1. Bangu está classificado, está ganhando por 3-0. O Fluminense vai vencendo o Olaria por 3-1, mas depende de um tropeço, eu me atrevo a dizer agora, do Vasco, né? Porque o Bangu ganhando de 3-0 um jogo com esse teor de adrenalina. A gente já viu de tudo. Outro dia mesmo o Flamengo cedeu um empate pro Olímpia a partir dos 35. O Carlos Alberto está impedido aí na Copa Libertadores, mas é muito difícil. Nós temos o gol de empate do Boa Vista em São Januário. Vamos dar uma olhada? O Boa Vista que ainda corria riscos de rebaixamento. E aí o Lene, ó. Lembra do Lene? Com categoria. Ele surgiu no Fluminense, pintou como promessa de craque. Pelo jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, que o Fluminense goleou, ganhou de 6, show do Pet, coisa e tal. Ele saiu, fez um gol que driblou o time do Cruzeiro inteiro. E depois não aconteceu, não desabrochou, né? Aí o Kim. O Kim é meio desajeitado, né? Ele se enrolou. O jogador do Nova Iguaçu ficou reclamando de um braço ali, ó. Vamos ver? Ah, ele segura mesmo pelo braço. Ele tem braço pra lá, braço pra cá. Ronaldo,
Quando você apitava, não dava vontade de chamar os dois, dar uma descompostura. Eu falava, pô, vamos jogar bola. Eu acho que eles têm que aparecer hoje no programa da noite, não agora no futebol. Porque isso é luta livre, né? Um agarra um, o outro agarra o outro. E aí o jogador do Vasco levou a pior. The Ultimate Fighter em busca de campeões. Hoje, logo depois do Fantástico. Sem o Kim. Bom, estamos com 39 minutos. A gente está revendo a jogada dos dois. Amaral e Kim. Lembrando que na Taça Libertadores, né? Todos os times brasileiros, o Santos e o Inter carecem de uma confirmação iminente no próximo meio de semana, né? Os outros estão classificados, à exceção do Flamengo. E a gente só vai ter a definição dos confrontos a partir de último jogo, porque na Libertadores os 8 primeiros enfrentam os 8 segundos de acordo com a campanha. E olha a bolinha anunciando que tem gol acontecendo. É gol em Volta Redonda. É gol do Fluminense. Fluminense amplia. 4-1, gol do zagueiro Anderson. E quem está sacramentando a fuga do rebaixamento é o Madureira. Madureira faz 4-1 com o Pablo sobre o Duque de Caxias. Então, Americano e bom sucesso. Americano, um rebaixamento inédito. Americano durante anos foi a 5ª força do futebol do Rio, né? E agora amarga aí o rebaixamento. 9 pontos apenas no campeonato americano. Quem tem mais é o Flamengo com 36. Olha a diferença, né? Tentou fazer o giro, o Dieguinho, aliás, o Luquiano. Botou muita força, saiu o Fernando Praz para fazer a defesa. Vasco vai vencendo por 2-1, mas o torcedor do Vasco não se livrou de adrenalina nesse fim de jogo, né? E o torcedor do Fluminense veste a camisa laranja nesse finzinho. Embora o Fluminense já esteja na decisão do campeonato. Aliás, se o Fluminense não se classificar, depois de 2 campeonatos, a gente vai ter final no Campeonato Carioca. Nos últimos 2 anos, ano passado com o Flamengo, ano retrasado com o Botafogo, nós não tivemos final, né? Os dois, o Flamengo e o Botafogo, venceram os 2 turnos. Esse fato não é muito comum, né? Mas acontece. E houve uma repetição. E aí com o Fluminense não conseguindo a classificação, se o jogo terminar assim, nós teríamos a final garantida esse ano, ou as finais garantidas em 2 jogos. Por enquanto, Flamengo e Vasco, Bangu e Botafogo. Vamos para a parte final do jogo, 42 minutos. Fez o trabalho aí do Paulo Henrique. Tem gol acontecendo. E é mais um do Fluminense, Thiago Neves. O Fluminense faz 5-1 em cima do Olaria. Falta aí do Alan. Tá marcando a arbitragem. E o Nova Iguaçu vem com tudo. Vasco vai segurando o 2-1 que lhe garante a classificação. Alexandre brigou pela posse de bola. O Kim se apresentou ali, o Alexandre ficou com a bola e deu curtinha no Kim. Ele protege do lado direito, adianta para o Alexandre. Como se fosse um ponta, brigou o Alexandre, briga também o Kim. Saiu faísca da jogada. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Vai o Alan ali para fazer a cobrança da falta que favorece o Vasco. O Vasco buscando um 3º gol para desafogar sua torcida que está apreensiva. O Vasco não pode sofrer um empate. Aí o Rômulo fez o levantamento, aliás, levantamento na área para o Rômulo. Ele saiu cabeceando, foi lá o goleiro para fazer a defesa. O Alan cobrou a falta para a cabeçada do Rômulo. E o Nova Iguaçu vem aí, vestindo a camisa do Fluminense. Bola tocada no meio para o Amaral. Chega Alan, intercepta bem para o Vasco, trabalha com o Kim. Se manda o Kim. Ganhou a jogada.
Tentou rolar para o Carlos Alberto. Naylor faz o corte e sai jogando para o Nova Iguaçu. Nós temos a pergunta dos internautas. Vamos a ela. O Bangu pode aprontar na semifinal? E aí, Júnior, responde para o Luciano do Rio de Janeiro. Nós já tivemos precedentes, né? Já comentamos aqui a questão do Rezende uma vez, né, Luiz? E o Bangu, com a campanha que fez na Taça Rio, por que não? Lógico que é difícil, né? Vai encarar qualquer um dos outros três com muito mais condições, mas que surpresas elas acontecem. Se manda pela esquerda o Zambi. Faz a jogada, levou para o pé esquerdo, foi bloqueado. Chegou o Douglas e ganhou bonito e sai jogando para o Vasco. Vamos a 47, teremos 2 minutos de acréscimo. E olha, a bolinha anuncia que tem gol no Engenhão. O Flamengo sacramenta a condição de primeiro do grupo. David faz o segundo dele no jogo, outro foi do Cleverson. E está sacramentada a queda do Americano para a segundona. 3 para o Flamengo, 1 para o Americano. Não tem pressa o Vasco para a cobrança da falta. Afinal, o placar de 2-1 está classificando. O gigante da colina. Bola tocada para o Alexandre. Recebeu, arrumou, bateu. Gol da classificação do Vasco. E é do artilheiro. Alec Gol faz o terceiro. Bola em profundidade. O super tirateima mostra a condição do jogador do Vasco. Legal, gol. Jogo que segue. Alexandre domina. Ajeita. Leva para o pé direito. E manda para o fundo da rede. A nossa microcâmera mostrando. Ela vai quase que toca na nossa microcâmera. Terceiro do Vasco. Gol da classificação. 12º de Alec Gol. Um dos artilheiros do campeonato. Tem 12 gols ao lado do Somália. Enfim, a torcida do Vasco respira aliviada nesse finzinho. 3-1, classificação justa, né, Júnior? Sem dúvida. E para a alegria do ex-presidente Calçada, que fez aniversário ontem, né? Quer dizer, eu acho que o Vasco, principalmente no segundo tempo, pôs um time mais equilibrado e conseguiu a classificação. Termina o jogo no estádio do Bangu, o estádio de Moça Bonita. Veja que o Felipe também joga com aquele adesivo ali, olha, no ombro, que ele teve uma bursite. Uma dor danada esse negócio de bursite.